Bom dia, pessoal. Escutam bem a gente? Bom dia. Bom dia. Legal. Então, vamos dar início ao nosso webinar. Nós vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária. Trouxemos aqui dois especialistas, a Maria e o Jefferson, para falar um pouquinho com vocês. Qualquer pergunta, deixa eu compartilhar aqui. Qualquer pergunta que vocês tenham, por favor, utilizem o chat. E eu disponibilizei também esse QR Code que vocês conseguem entrar em contato com a nossa equipe diretamente na Census. Então, passo a palavra para a Maria. Bom dia, gente, prazer, eu sou a Maria Eduarda, sou especialista na reforma tributária, vim trabalhar aqui no Grupo Estúdio para prestar essa consultoria da reforma. Eu atuo com o tema já faz bastante tempo, eu acompanhei de perto a votação da PEC 45, do PLP 68 no ano passado, trabalhei junto à redação dos textos, apresentação de emendas, algumas discussões no Congresso Nacional. Então, desde 2018, aí, o assunto está no meu dia a dia, e agora que a lei foi publicada, a iniciativa privada, as empresas, são quem está precisando dessa assessoria. A gente precisa fazer um planejamento tributário, entender essa nova realidade tributária, porque essa reforma, pessoal, ela não é uma alteração na tributação brasileira. Ela é uma reestruturação na forma de pensar a tributação. A gente tem vários pilares estruturantes do nosso sistema atual que vão ser remodelados. A gente tem novas regras, novos princípios, e isso vai impactar o nosso dia a dia. Não é coisa de jurista ficar falando em princípio, aqui a gente vai ver que todos têm impactos práticos, tá? Fica o chat, pessoal, fiquem à vontade aí para perguntar. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ver, né? Quais que vão ser os novos tributos? A gente está falando um monte de IBS, TBS, imposto seletivo. O que são esses novos tributos? Bom, gente, o PIS e a COFINS, eles vão se unificar de vez em um só. Não que hoje a gente já não trate quase como a mesma coisa, né? O que muda de um para outro é a alíquota. Mas agora eles vão ser unificados na CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Do outro lado, a gente tem o ICMS e o ISS se juntando em um só também, para formar o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Essa alteração, sim, vai ser bastante significativa e vai trazer bastante impacto. Por que a gente vai ter esses dois novos tributos, né? Uma contribuição sobre bens e serviços e outra que é um imposto sobre bens e serviços? Na verdade, a ideia era ter um só. A gente ia ter um único imposto sobre valor agregado, IVA, que é a prática que é utilizada em boa parte do mundo, quase todos os países da Europa, Estados Unidos, Canadá. Mas aqui no Brasil a gente gosta de fazer alguma coisa diferente. Tem sempre uma disputa política no meio e estados e municípios não quiseram perder a sua autonomia federativa. O que isso quer dizer? Eles disseram não. Eu não quero que a União recolha tudo, que todo o dinheiro da tributação sobre o consumo vá parar na Receita Federal e depois eu tenha que ficar mendigando o dinheiro que era para ser meu, todos os estados e todos os municípios do Brasil. Então, o meio termo que se encontrou foi fazer esse IVA, que era o Imposto sobre o Valor Agregado, dual, aberto em dois, que é a CBS e o IBS. Por isso que a gente tem dois, tá, gente? O imposto e a contribuição. As regras para os dois são para ser as mesmas. Muda quem arrecada, que no caso da CBS é a União, e no caso do IBS é um comitê gestor. Como a gente juntou aí
competência de Estado e de município, a gente teve que criar um órgão novo no Brasil para juntar essa arrecadação, essa centralização, toda a questão de distribuição de recurso, fiscalização, tudo isso estados e municípios têm que entrar em um consenso, porque agora eles vão trabalhar juntos através desse comitê gestor. Esse comitê gestor ainda não existe definitivamente, tá? A gente tem um projeto de lei complementar que ainda está no Congresso. O Senado Federal adiou ele para agosto, agora na semana passada. Então, vocês percebem que a gente ainda tem bastante coisa importante para ser definida. Tudo que diz respeito à arrecadação e fiscalização desse tributo, que vai ser o tributo mais pesado do Brasil, ainda está em projeto de lei complementar, tá? Então, aqui a gente tem as principais diferenças entre os dois, colocadas de forma rápida para vocês. E o IPI? O que vai acontecer com o IPI? O IPI a gente tem que ter um ponto de atenção, principalmente para o pessoal aqui que é da indústria. O IPI ele não vai ser extinto. O IPI vai ter o quê? Alíquotas reduzidas a zero, linearmente, exceto para produtos que tenham similar produzido na Zona Franca de Manaus. É isso aí. O IPI foi mantido na legislação brasileira para competitividade da Zona Franca de Manaus. Então, pessoal de indústria que sabe que tem operação igual ou similar lá na Zona Franca tem que ficar atento. Ah, mas como é que eu vou saber tudo que tem lá na Zona Franca? A gente tem na lei complementar que a regulamentação deve manter atualizado um cadastro do que está sendo produzido na Zona Franca de Manaus. Então, a gente ainda tem também muitos pormenores para ver sobre isso. A gente não pode esquecer que o IPI existe. Tá, e o que é o imposto seletivo? Então, ele não veio para substituir o IPI. Na verdade, o imposto seletivo não veio para substituir o IPI, ele veio para ser extrafiscal mesmo. A função do imposto seletivo não é arrecadatória, não é ter recurso para custear União, estados e municípios como os outros dois. O imposto seletivo ele foi criado única e exclusivamente para desestimular o consumo do que foi considerado prejudicial para a saúde ou para o meio ambiente. Então, a gente tem aí um tributo totalmente extrafiscal, que é para deixar mais caro o que o governo não quer que a gente consuma. E aí, para deixar mais caro, né? O que vai ser deixado mais caro, a gente vai ver logo em seguida, tá? Qual que é a primeira grande regra que a gente tem, então, do IBS e da CBS, tá? Como eu falei para vocês, eles são para ser irmãos gêmeos, mas não siameses. Por quê? O comitê gestor vai deliberar sobre o IBS e a União vai deliberar sobre o CBS. E as alíquotas dos dois podem ser diferentes, vão ser diferentes. O IBS é para ser bem mais caro do que a CBS. Mas as regras deles de incidência, local de incidência, quem paga, o que é fato gerador, aonde se paga, tudo é para ser igual. E a principal regra que a gente tem mudando o nosso sistema hoje é essa, gente. A gente vai precisar entender não cumulatividade para entender o sistema tributário daqui para frente. Essa regra é a principal regra do sistema tributário sobre o consumo hoje em dia. A gente tem que entender o que é apuração e apropriação de crédito de IBS e CBS para quitação dos débitos dos tributos relativos. A não cumulatividade, a partir do ano que vem, 2027, efetivamente, aqui no Brasil, para ela ser ampla e restrita. Ou seja, tudo que a minha empresa consumir vai me dar crédito para eu pagar o tributo na minha saída. Absolutamente tudo. É diferente da lógica que a gente tem para PIS/COFINS hoje em dia, que a gente teve muita briga para definir o que é insumo, a gente teve muita briga para decidir se a energia elétrica era insumo para produção ou não. Agora, tudo que for relação de consumo, que a minha empresa seja consumidora,
vai me dar crédito. E aqui é muito importante a gente abrir o horizonte e olhar para a estrutura da nossa empresa, para a operação da nossa empresa como um todo. Contratos que hoje a gente deixa passar, nem olha para eles como crédito na linha de produção. Por exemplo, segurança privada do Parque do Fabril. A minha empresa está consumindo esse serviço, ele vai me dar crédito. O serviço de contabilidade que eu tenho que é fora, terceirizado, minha empresa está consumindo esse serviço, ele vai me dar crédito. Então, transporte que for terceirizado, jurídico, ATI, tudo que for prestação de serviço terceirizado vai dar crédito. Então, a gente tem que olhar para a empresa como um todo e não só para a linha de produção, tá? Tudo vai gerar crédito e a gente precisa aprender isso, a ver essa nova realidade, para ver a oportunidade que a reforma tributária pode nos trazer. Senão, vai ficar mais custoso. Só que a gente sabe que aqui no Brasil não tudo é para ser fácil, né, gente? A gente tem ali 4 exceções que a gente tem que ficar de olho que não vão dar esse crédito tão amplo, tão restrito, tão bonito quanto está sendo vendido, né? Bens considerados de uso e consumo pessoal não vão dar crédito. E aqui a gente tem que fazer até uma lógica, né, que é justo. Se eu comprar no CNPJ da empresa um carro para o meu uso e consumo pessoal, ele não tem por que dar crédito para a empresa, né? Se eu for comprar todas as minhas roupas, as minhas maquiagens pelo CNPJ da empresa, não tem nada a ver com a operação da empresa, não tem por que nos dar crédito. Então, essa é a primeira exceção que a gente tem, que é o que for considerado de uso e consumo pessoal. É claro que aqui a gente vai ter algumas discussões que a gente já está devendo que vai ter discussão com o fisco, vai ter discussão com o judiciário. O carro, que é meu, mas eu uso para viajar, para visitar cliente. O notebook, que é meu, mas eu uso para trabalhar, a empresa comprou, mas eu também uso para pessoal. Bom, aí a gente vai ter regulamentação que ainda está por vir e discussão que com certeza ainda está por vir. Segundo, porém, para utilizar esses créditos de maneira ampla e restrita, estão todos condicionados a documento fiscal eletrônico. Nota fiscal vai ser o coração da não cumulatividade. O nosso fornecedor vai ter que informar de maneira correta a tributação e os créditos da operação que eu adquiri, para que eu possa usar esses créditos. Assim como eu vou ter que informar de maneira correta a tributação e os créditos da operação da minha saída para que o meu consumidor possa utilizar esses créditos. Então, vocês reparem que a grande mudança do sistema tributário, que é essa não cumulatividade plena, está diretamente vinculada ao cumprimento de obrigação acessória. As obrigações acessórias vão ter que ser cumpridas milimetricamente corretas para a gente conseguir fazer uso desse sistema. Temos ali a terceira exceção, né? Operações que vierem isentas, imunes, suspensas, diferidas, não vão permitir a apropriação de crédito. Exceto, o que a gente tem? Exportação. A gente não quer onerar a cadeia de exportação. Graças a Deus, isso veio em status de lei complementar agora. E a alíquota zero. A cesta básica de alimentos. Tudo que eu for adquirindo, mas que saia com alíquota zero por causa disso, também vai me permitir crédito. E aí a gente tem um problema, que é o Simples Nacional. A reforma tributária, ela não veio acabar com o Simples Nacional. O Simples Nacional continua existindo. Eu vou poder continuar optando pelo Simples Nacional. Só que ele pode não ser mais vantajoso. Empresas do Simples Nacional podem perder totalmente a competitividade frente ao mercado. Por quê? A empresa que recolher esses 2 novos tributos, o IBS e a CBS, por dentro do sistema do Simples Nacional, só vai repassar crédito do que ela efetivamente recolheu. Então, crédito que eu adquiri do Simples Nacional vai ser muito pequeno, às vezes insignificante. Enquanto o concorrente dela vai estar me dando um crédito amplo, porque ele recolheu pelo regime geral. Então, a gente costuma dizer, né, que a reforma ela não veio para acabar com o Simples Nacional, ela não escreveu ali na lei com todas as letras que o Simples Nacional não existe mais. Mas a gente vai minguar com esse sistema, tá, pessoal?
Empresas que estão no meio da operação, que fazem B2B, que estão no Simples Nacional, vão perder bastante competitividade, podem ter uma pressão de mercado para que elas saiam do Simples Nacional. E a gente tem aí exemplos dos mais diversos, né? Serviço de TI, a gente tem muita empresa de TI que ainda está no Simples Nacional, que presta serviço para a indústria. Transporte. Né? Transporte quase todo o setor, eu diria. Quase todos são. A gente está no Simples. E aí, a gente vai contratar deles esse serviço sem poder tomar crédito do IBS e da CBS? Não, mas espera aí, para mim o crédito vai fazer diferença lá na frente, porque eu, como indústria, vou estar recolhendo integral lá na frente. Então, eu vou querer mais crédito. Será que eu vou falar com esse meu fornecedor para ele sair do Simples Nacional, para ele passar a recolher esse IBS, esse CBS por fora, para me dar o crédito? Tá, e se ele passar a recolher por fora, será que ele, sendo do Simples Nacional, está preparado para essa complexidade de apurar crédito e débito? Tudo isso vai acontecer com o Simples Nacional e a gente vai ter que estar atento, porque vai mexer com o mercado. Muitas empresas hoje estão no Simples Nacional, a maior parte das empresas no Brasil estão no Simples, né, gente? Aí a gente tem a segunda regra que vai bugar a nossa cabeça. Então, atentem comigo, que quando a gente tem a não cumulatividade, que a gente vai ter que estar atento aos documentos fiscais, a gente vai ter que estar aprendendo ela para não perder crédito, para poder utilizar isso para pagar o tributo e pagar menos. A gente tem uma segunda regra que também muda tudo, que é a tributação no local do consumo. Eu vou ter que pagar o tributo de acordo com o meu destino. Hoje, a gente recolhe principalmente o ICMS e o ISS, né? Muito vinculado à origem. A gente paga o ICMS do estado que a gente está. A partir da reforma tributária, a gente vai pagar lá no destino. E pasmem, pessoal, não é só o estado do destino que a gente vai ter que cuidar, a gente vai ter que cuidar o município do destino. Lembram? Quando eu falei lá no início que o IBS vai ser dividido entre estados e municípios? Pois é. Como ele vai ser dividido entre estados e municípios, cada estado, cada município vai poder fixar a sua alíquota do IBS. Então, a gente traz um mapa aqui que é bastante visual para a gente entender. A alíquota estimada hoje pelo Ministério da Fazenda está em torno de 28%. Tá? Então, a gente trouxe aqui no mapa. A CBS, que é a contribuição da União, ela vem para substituir o PIS e a COFINS. Ela não deve ficar muito diferente dos 9% que a gente tem hoje, os 9% que a gente tem hoje, tá? 9% ou 10% é o que vai ser a CBS. Um recolhimento para a União é o que a gente tem, é mais tranquilo. Mas olhem o que vai acontecer com o IBS. A gente vai juntar o ICMS com o ISS. E cada estado vai definir a sua alíquota, cada município vai definir a sua alíquota. Então, a gente pode ter 5.570 mais 27, 5.600 alíquotas. Empresa que opera para todos os municípios do Brasil vai ter que cuidar das alíquotas de todos os municípios do Brasil, porque a gente vai recolher lá no destino. E isso, pessoal, vai dar bastante problema no início, tá? Porque a gente, hoje, não tem um portal que saiba todas essas alíquotas. Não tem o costume também de cuidar das nossas entregas, porque a gente vê o estado que a gente está, não o estado que vai receber. Então, vai dar bastante confusão e, principalmente, gente, vai dar bastante problema de planejamento estratégico. Por quê? A gente vai acabar com os benefícios fiscais. Benefício fiscal de ICMS não vai mais existir. A partir de 2029, ele vai diminuindo e em 2033 a gente não tem mais benefício fiscal. A gente não tendo mais benefício fiscal, aquele planejamento que a gente fez há alguns anos atrás de ir para algum estado que tinha um ótimo benefício de ICMS, a gente foi para a Bahia, a gente foi para o Sergipe, a gente foi para o Mato Grosso do Sul, porque tinha muitos incentivos de ICMS para a indústria, não vai mais fazer sentido. Por quê? O IBS vai ter as mesmas regras para o Brasil inteiro. Não tem mais como o Estado me dar um incentivo fiscal setorial.
Então, eu vou estar aparentemente longe da minha operação. Se eu estiver lá na Bahia e meu mercado consumidor estiver todo no estado do Paraná, será que vale a pena eu estar lá? Porque a regra vai ser a mesma agora, na Bahia e no Paraná. Na cidade que eu estou na Bahia e na cidade que eu estou no Paraná, inclusive. Será que vale a pena eu estar longe assim? Todo o meu custo logístico, todo o meu custo de frete, tudo isso vai ter que ser repensado, gente. Acabar com o incentivo fiscal de ICMS pode acabar com o planejamento que foi feito há alguns anos atrás. Porque a gente sabe que teve um movimento muito grande para regiões incentivadas, que estão bem longe do seu mercado consumidor. Então, notem aqui que essa questão de tributar no local do consumo, perder a questão dos incentivos fiscais regionais, vai nos trazer bastante demanda para rever a nossa operação como um todo. Tá? A gente vai ter que repensar várias coisas por conta disso. E a gente também vai ter que repensar a questão da localização que a gente está, porque às vezes a gente está no município do lado, vai fazer diferença. A lei vai ser uma só, por exemplo, como está aqui no nosso mapa, né, em Porto Alegre. Vai ser outra em Canoas, que é a cidade aqui do lado. Pode ser que ali em Canoas, porque Canoas é um município menor, com menos gente que consome ali, é um município mais dormitório, muita gente vem para Porto Alegre trabalhar, que é a capital. Pode ser que ali eles coloquem uma alíquota que seja 0,5 menor do que aqui em Porto Alegre. E isso já pode fazer diferença. Cada município vai poder jogar com isso. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, tá, pessoal? Para a gente fazer esses planejamentos a partir de agora. Como eu falei, acho que foi a primeira frase que eu falei para vocês, a gente não está mudando um imposto por outro, a gente não está mudando um tributo por outro, a gente está mudando a forma de pensar a tributação. Vocês viram essas duas grandes regras, a gente tem inúmeras outras, né? Mas só essas duas grandes regras que eu trouxe para vocês são duas mudanças fundamentais. A não cumulatividade ampla e a tributação no destino já mudam tudo para a gente. Aqui a gente vem com o imposto seletivo, tá? É importante trazer a questão do imposto seletivo para a indústria, porque reparem vocês que serviços acabaram ficando meio de fora desse imposto seletivo, né? Só a questão das apostas. Ele vai incidir bastante sobre produtos. Produtos que foram considerados prejudiciais para o meio ambiente ou para a saúde. A gente tem veículos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, produtos fumígeros, coisas que querem ser desestimuladas o consumo. Só que aqui, gente, convenhamos, tem uma coisa que nos chama a atenção, né? Veículos. A gente tributa mais ainda veículo no Brasil, que já é uma coisa tão cara, já é uma coisa que, né, a gente vê nossos países vizinhos aí, Argentina e Uruguai, a gente já tem tanta diferença. Pois é, esse ponto deu uma briga bastante grande durante essa regulamentação, tá? Mas veículos acabaram ficando dentro. E a gente sabe que no Brasil hoje a gente só tem rodovia, né? A gente não tem mais trem, a gente não tem como se locomover por água por dentro do Brasil, então pode ser uma coisa que vai nos afetar. Única parte boa, notícia boa aí dos veículos é que os caminhões ficaram de fora. Então o nosso frete, a nossa logística de produção ainda está resguardada. Os caminhões ficaram de fora desse imposto seletivo. Mas todos os outros transportes, todos os outros veículos que não estão ali colocados, podem nos dar problema. E a gente tem um último ponto aqui para trazer para vocês de teoria, que é a questão de exportação e importação. A gente tem uma boa notícia para a exportação. A exportação ganhou um status constitucional agora. Está lá na Constituição que a exportação é imune ao IBS e CBS. Chega de briga de uma lei dizer uma coisa, outra lei dizer outra. Está na Constituição. Não pode incidir esses novos tributos sobre exportações. E eles nos deixam tomar crédito de tudo que veio antes na cadeia. Então, a gente tem aí uma boa notícia. Só que empresas também que só exportam não vão ter como utilizar esse crédito no final da cadeia. Não vai ter operação que gere débito para usar os créditos anteriores.
Então, aqui também o planejamento tributário pode ser estratégico e, às vezes, até fundamental, tá? Enquanto a gente tem uma boa notícia nas exportações, nas importações, a gente tem uma má notícia, tá? Tá na lei com todas as letras que incide IBS e CBS sobre importação. Então, a discussão que a gente teve por uns anos com o ICMS, se podia, se não podia, agora pode, deve, a lei diz que deve, tá? Ele vai ser devido no local da entrega do produto. Então, cidades portuárias podem perder bastante da sua economia de importação, porque não é porque chegou pelo Porto de Santos que vai ser devido o tributo em Santos, não, ele vai ser devido aonde o produto for entregue. Então, ele vai ser entregue para o importador em algum local. Tradings que estão, né, nos locais de porto, se fizerem a operação para depois revender, vai ser ali, mas importação por conta e ordem já conta no local do destino do bem. Então, a gente também tem que ter ali uma programação para isso. E a base do nosso tributo aumentou bastante. A gente tem como base de cálculo desse imposto, dessa contribuição, a gente tem dentro disso o valor aduaneiro que a gente pagou pelo produto, o imposto de importação, o imposto seletivo, se ele incidir, e todas as outras taxas e contribuições aduaneiras. Tudo isso a gente vai somar, e em cima disso a gente ainda vai pagar IBS e CBS. Então, essa base, ela foi bastante alargada, tá, pessoal? Quem tem operação de importação vai ter que fazer conta aí. Pode ir. E aí a gente chega, né? Chega de teoria aqui, vamos falar da nossa prática. O que isso, né? O que tudo isso vai nos. O que a gente vai precisar fazer com tudo isso? A gente vai precisar fazer bastante planejamento, tá, gente? Porque a reforma tributária, embora ela tenha sido vendida, que vai trazer bastante benefício para a indústria, embora a gente tenha visto que a indústria foi um dos grandes setores apoiadores, porque principalmente por causa da não cumulatividade, que hoje onera bastante a indústria, ela vai ter que ser repensada e planejada para a gente poder ver algum êxito disso. Por quê? Se eu não souber fazer o meu mapeamento de créditos, eu não vou ver vantagem nenhuma com a reforma tributária. Eu preciso saber mapear todos os créditos de tudo que eu estou consumindo. Porque quanto mais crédito eu encontrar, mais valor eu vou ter para abater do meu débito, do meu imposto devido na saída. E mapeamento de crédito vai ser difícil de fazer nesse primeiro momento, porque a gente acha que a indústria está muito acostumada, mas na verdade a gente está muito acostumada com PIS/COFINS, que tem uma lógica. Agora o IBS e a CBS vão ter outra lógica. A gente vai ter que cuidar quem é do Simples Nacional. Quem é do Simples Nacional, a gente vai ter que colocar ali o proporcional, ver se vale a pena, ver se eu vou atrás de outro fornecedor, ver se eu vou conversar com ele para ele sair do Simples. Eu vou ter que colocar ali a pessoa física. Às vezes a gente tem contratação de serviço de pessoas físicas que nos fazem a limpeza, ou o advogado, que a pessoa física não nos presta serviço no CNPJ, tá certo? Agora eu não vou querer que ele me preste serviço no CNPJ, porque o CNPJ dele vai me dar crédito, a pessoa física não. Então, a gente tem que mapear todos esses créditos. Vai dar o trabalho, a gente tem que olhar para a nossa operação como um todo. Segundo ponto de problema, que é óbvio e claro aqui para o setor da indústria, encerramento de incentivo fiscal, gente. Às vezes, mesmo eu encontrando crédito sobre quase tudo na minha operação, porque eu sou uma indústria de transformação, eu compro tudo, transformo e revendo, eu vou ter crédito e débito de tudo. Às vezes, isso não vai ser suficiente para o incentivo fiscal, porque o incentivo fiscal que eu tenho hoje pode ser alíquota zero de ICMS. E aí, qualquer coisa que eu tiver que pagar de tributo a mais, é tributação a mais que está vindo. A gente tem, na lei complementar, alíquotas reduzidas, tem, mas elas são bastante específicas, tá? A gente tem alíquota reduzida para alimentos, para medicamentos, para serviço de saúde, para serviço de educação, mas a gente não tem nem de perto todos os incentivos que a gente tem hoje. A gente tem coisas que a gente considera básicas aqui no Brasil que ficaram de fora, sem incentivo algum, que é, por exemplo, eletrodomésticos. Eletrodomésticos, a linha branca. Quem é que vive hoje sem fogão, geladeira?
mas não tem redução, tem redução direta de alíquota. E aí a gente trabalhar com uma alíquota, porque hoje o ICMS nos dá bastante liberdade, vai ser difícil, a gente vai ter que pensar, replanejar essa operação e fazer cálculo disso. A gente pode ter, por causa disso, um aumento da carga tributária, né? A gente vai ter linhas de produtos que vão ter aumento de carga tributária. A gente pode ter uma perda concorrencial bem discrepante, porque pelo local que eu vou estar, pode ser que eu tenha uma perda concorrencial por eu estar longe da minha operação. Eu vou ter que cobrar mais caro, porque meu custo para levar o produto até o meu local de consumo vai ser mais caro. Ou eu posso ter uma perda concorrencial porque eu não soube mapear a minha operação direito e eu estou deixando de tomar crédito do que eu poderia. E por eu não ter visto esse crédito, eu estou acabando cobrando mais caro do meu consumidor. E isso pode me fazer ficar para trás. E aqui o Simples Nacional, a perda concorrencial é evidente se ele não conseguir repassar crédito para quem precisa. E a gente tem um ponto, que é o desalinhamento do fluxo de caixa, que aí a gente começa a entrar nas questões mais técnicas. Vamos esquecer planejamento tributário aqui, vamos esquecer parte contábil, vamos entrar em questão técnica de sistema, vamos entrar em questão técnica aqui. Por que eu coloquei desalinhamento de fluxo de caixa? A gente tem uma tecnologia nova que está sendo pensada aí, que é o Split Payment. O que é isso? O Split Payment é uma tecnologia que aparentemente só existe na cabeça do Bernardo Api. E acho que do Barreirinhas, que é o secretário-geral da Receita, ele começou a convencer que existe, mas por enquanto só funciona na cabeça dele, tá? Que é uma retenção automática dos tributos. O que é isso? Quando eu pagar a nota fiscal, automaticamente o que é tributo vai para o fisco. Então, o que é CBS vai para a União, o que é IBS vai para o Comitê Gestor. E para mim, na minha conta, fica só o que é valor devido para mim. Então, o que foi meu custo, mais o valor agregado que eu coloquei ali, né? O meu lucro vem para o meu caixa. Por que isso nos impacta? Porque hoje, gente, a gente apura o ICMS no mês para pagar na competência do mês seguinte. Então, durante essa apuração e até a data do pagamento, digamos que seja dia 12 ou dia 15 do mês seguinte, o valor, o dinheiro que diz respeito ao ICMS está no meu caixa. Se eu precisar dispor desse valor para pagar um fornecedor, para pagar um contrato, para alguma emergência, ele está no meu caixa. Com o Split Payment, isso não vai mais acontecer. Só vai estar no meu caixa, que é meu, que é da minha empresa. O que for tributo vai ser retido automaticamente. É mais ou menos como a retenção na fonte, tá? E isso pode desalinhar bastante o fluxo de caixa das empresas. Porque hoje a gente é acostumado com essa disponibilidade do valor. O valor está disponível, então eu pago alguns fornecedores com esse valor, porque daqui 2 ou 3 dias vai entrar outro valor, e até no dia que eu tiver que quitar o ICMS, eu vou ter valor disponível de novo. Agora a gente não vai mais ter essa disponibilidade. Então, esse fluxo de caixa vai ter que ser desenhado e repensado. Quem hoje a gente brinca no mundo, né, no mundo contábil, o refinanciamento pelo ICMS, não vai mais poder existir. E aqui nem se fala daquelas empresas que deixam para pensar no ICMS lá por último, porque final do ano vai ter um refis. Não vou pagar o ICMS porque eu não tenho como, final do ano vai ter um refis. Bom, gente, com o Split Payment isso não vai mais ser possível, porque o tributo vai ser retido. Então, vai ter que deixar de pagar outra coisa, que pode ser mais importante do que o tributo para a operação. E aí a gente vem para o último ponto aqui, antes de eu passar a palavra, que é sobre o timing de agir, pessoal, a hora de agir. Pode deixar aqui. É sobre a hora de agir. Por que a gente está falando com você sobre reforma tributária agora? Se em 2025 nada vai mudar, se em 2026 a gente vai ter só um ano de teste, se a CBS entra mesmo em 2027 só, porque a gente já tem coisa que está mudando. Agora, a gente já tem coisa que está mudando. E a gente já tem coisa que vai mudar dia 1º de janeiro de 2026, que vai impactar a nossa empresa. Então, a gente precisa planejar tudo isso agora. Agora, nesse segundo semestre do ano, a Receita Federal está trabalhando bastante forte no sistema de apuração e de recolhimento da CBS. E já tem
diversas alterações em documentos fiscais. Documentos fiscais já estão quase todos atualizados para ter os campos de IBS e CBS. E, a partir de 5 de janeiro, acho que é o primeiro dia útil, quem não recolher, quem não declarar, desculpa, IBS e CBS na nota fiscal, vai ter que recolher. Então, notem, gente, a gente precisa atualizar os nossos sistemas de preenchimento de nota fiscal. A gente precisa orientar a nossa contabilidade. Para quê? Para que, início de 2026, a gente já preencha corretamente esses documentos. Por quê? Se eu só preencher corretamente, eu vou só declarar. O fisco vai só ver o quanto eu poderia estar pagando, mas eu não vou estar pagando. Por quê? Porque eu fiz de maneira correta. Mas, se eu não fizer de maneira correta, eu vou sofrer o primeiro pênalti, que é pagar o 1% da alíquota teste. Quem não fizer as declarações corretas no ano que vem, vai ter que pagar 1% da alíquota teste. E pior que isso, gente, tem pior, vai ter nota fiscal rejeitada. Nota fiscal que sair sem campo de IBS, sem campo de CBS, com campo de IBS ou CBS preenchido correto, vai ser rejeitada. E nota fiscal rejeitada, a gente sabe a dor de cabeça que é para a empresa. Então, a gente não pode mais esperar. A gente tem 5 meses para fazer todas essas validações e essas adequações. É por isso que a gente está dizendo que precisa ser feito agora. A gente tem pouco tempo para atualizar quando um volume é grande de emissão de nota fiscal. E a gente tem menos tempo ainda para replanejar quando a gente tem uma operação bastante volumosa, bastante grande. Se a gente tiver que pensar em mudar a operação de local, em rever contrato com o fornecedor, a gente precisa começar a pensar logo, porque o tempo de negociação desses contratos não é em 6 meses, às vezes não é nem um ano que a gente consegue chegar ao meio termo. Então, por isso que a gente está já trazendo para vocês e está alertando que não dá para esperar até 2026 para começar o teste, muito menos até 2027 que vai começar a CBS. A gente precisa agir agora, tá, pessoal? Vou passar e continuar. Um pouquinho antes de eu receber, nós recebemos 2 perguntas. Claro! Uma que tem a ver com o que tu estava falando agora, que é IBS e CBS. Haverá recolhimento já em 2026 ou somente destaque de notas? Depende se a gente vai fazer tudo certo ou não. Se dia 5 o pessoal fizer as entregas, né, de teste, vai na hora que você recolher. Isso. Agora, se tu deixar para depois, vai pagar. A gente tem previsão que o teste é 2026. Então, a gente tem a alíquota de teste em 2026. Mas a gente tem essa possibilidade de não pagar. A gente pode não pagar e apenas declarar, se a gente declarar da maneira correta. Então, aí, nota fiscal vai ser fundamental e equipe preparada também. Se a gente não tiver isso, a gente vai ter que recolher o teste e 1% da operação. Pode ser bastante prejuízo aí, dependendo da operação que a gente tem. E a outra pergunta é sobre o ISS fixo para empresas de profissão regulamentada, como fica? A gente não vai mais ter. O ISS, ele foi fundido, né, com o ICMS e vai virar o IBS. Então, profissionais com profissão regulamentada vão ter que pagar a nova sistemática, a gente vai ter que pagar essa nova tributação igual. E a gente vai sofrer bastante, tá? E aqui eu coloco a gente, porque eu sou advogada, eu vou estar nesse bolo. O que acontece? A gente tem alíquotas reduzidas. Profissionais de profissão regulamentada, com conselho de ordem, conselho de classe, conseguiram uma alíquota reduzida. Então, hoje está sendo estimado em 28%, a gente conseguiu uma redução de 30%. Mas para quem hoje paga R$200 de ISS fixo por profissional, pagar 30% de 28% vai dar bastante impacto. Mas a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. O setor de serviço vai ser o setor que vai ser onerado, e aí não só quem tem ISS fixo, qualquer operação no setor de serviço vai ser onerado, vai ter que se reprogramar, a gente vai ter que aprender a achar crédito onde a gente não tem, porque o nosso serviço é mão de obra, né? Mas o ISS fixo termina, tá? Ele termina em 2033, não existe mais, e entre 2029 e 2032 ele vai diminuindo e a gente vai ter que começar
a pagar esses novos tributos também. Chegaram mais duas. Teremos que emitir nota fiscal em 2 ambientes em 2026. Prestador de serviço emitir no site da prefeitura e no sistema do governo. Eu acho que eu vou deixar para o Jefferson essa depois. Ele está nos sistemas aí, pessoal. Vamos lá. Então, vamos lá. Me apresentando, então, quem não me conhece, sou o Jefferson, né? Trabalho no mundo de consultoria já da TOTS, DataSul, Proteus, né, por causa do GFE, 24 anos, né? Então eu estou sempre estudando isso e me antecipando para não me pegarem com as calças curtas, eu gosto de contar uma piadinha, né? Então estou sempre à frente, estou sempre indo atrás do problema, né? Porque quem já trabalhou comigo sabe que quando vem coisas críticas e complicadas, quem está a cara da pessoa que vai resolver, uma delas sou eu, né? Mas ela só o Jefferson resolve. Uma delas sou eu. Para isso, eu fui atrás de todos esses problemas aí. Então, respondendo a pergunta aqui que a Grazi colocou, né? As prefeituras, hoje, elas têm uma grande dificuldade em entrar com nota de serviço eletrônico, né? Se for pegar, acho que em torno de 15%, 20% das prefeituras do Brasil estão com nota de serviço eletrônico. Se eles não se atentarem, eles não vão conseguir receber o crédito da União, né? Então, eles têm que correr coisas que eles nunca fizeram antes. Então, a gente sabe que isso vai acontecer num momento onde todo mundo vai querer fazer junto. Então, vai dar uma chafurda deles. Vai ser uma coisa bem complicada para eles. Pensa nas pessoas que têm que entrar hoje no site da prefeitura. Já não é fácil fazer uma nota por lá. Então, imagina tu ter que entrar em 2 lugares. E, infelizmente, vai ter que fazer. Inicialmente, em 2 lugares, porque a prefeitura não vai estar adequada em tempo hábil até o final do ano, e as alíquotas de teste, então tu vai ter que entrar em 2 locais e fazer a nota, infelizmente. Esse é o cenário que temos aí por causa da desorganização de prefeituras. E por causa do atropelamento também, né? Também, gente, olha tudo ficou para a última hora. A gente teve a lei publicada em janeiro para entrar em vigor um ano depois. E para 5.500 municípios ter que atualizar o sistema, onde a gente nem tem internet, às vezes. Exatamente. E a questão não é só pequenas prefeituras, tá, gente? Tem prefeituras bem grandes aí que não tem nota eletrônica. Incrível, por incrível que pareça. Né? Vamos fazer um jogo rápido aqui do que impacta nos sistemas TOTS. A gente botou o DataSul ali, mas vou falar também rapidamente de Proteus, porque tem o GFE. E o mundo de transporte é de lá, né? Na grande maioria das empresas que tem um volume grande de frete. Vai parecer ser simples, gente. Como muitos clientes me falaram. Não, Jefferson, é só ir no configurador e fazer a regra lá dentro. O configurador, para quem conhece, ele é simples, né? Quem foca nele, consegue analisar o necessário, tu consegue entrar no configurador e fazer a regra com tudo que a TOTS vai estar disponibilizando. Mas o que vocês devem ter no pensamento, que sem o planejamento tributário que a Maria explicou, né, iniciando esse nosso webinar, né, a parte do configurador fica bem difícil de fazer. Porque não é, pode pegar o especialista que for, ele não vai chegar e dizer para vocês qual é o resultado final que tem que dar. Vocês vão ter que ter montado esse planejamento tributário para que nós censos aqui, podemos entrar e mostrar para vocês como fazer. Então, o planejamento tributário é primordial. Não existe mágica aqui, não existe Jefferson me salva. O máximo que eu vou poder fazer é tentar, por caso não tenha um planejamento tributário, por tentativa e erro. Não vai ser algo que a gente vai conseguir fazer. A TOTS está disponibilizando uma infinidade de atualizações. Tem pacotes que foram liberados agora 30 de junho, vai vir mais pacotes 11 de agosto, outros pacotes em setembro. A Receita Federal está antecipando o seu calendário, por incrível que pareça. Isso o que quer dizer? Que aquela história que muitos clientes me perguntam, será que não vai prorrogar? A resposta já dá agora. A Receita Federal, terça-feira passada, liberou o layout de integração de notas fiscais do validador da Receita com o IBS e CBS. Então, o que isso quer dizer? Queremos ter, porque é uma maneira de arrecadar, né? Então, o governo procura arrecadação, a gente está acompanhando o IOF e outros mais aí, então é uma maneira. Então, tem que esquecer que pode prorrogar, não vai. O que talvez possa acontecer é uma não necessidade de recolhimento do CDS e do IBS. Mas, qual que é o pré-requisito para isso? É fazer o teste sendo executado na sua primeira nota como pela ano. Estouramos o champanhe lá, a primeira nota que saiu já tem que estar saindo o imposto calculado dentro do sistema.
Ah, mas Jefferson, então eu só vou baixar o pacote da TOTS ali e aplicar. Aí vem o outro problema, né? Quem é do mundo DataSul, principalmente, minha origem, né? Acha que simplesmente vai lá e fiz a fórmula do configurador. Só que pensem, gente, que clientes que têm DataSul, a grande maioria tem cálculos específicos dentro de um fonte, né? Então, se eu simplesmente atualizar, né, o sistema sem fazer toda uma análise de como é o meu dia a dia, pode ser que o meu cálculo não bata. Aí a gente vai culpar o configurador. Não, o configurador não está calculando certo. O que vai acontecer se vocês abrirem um chamado para todos? Eles vão dizer, tira o PC fora, tira o programa específico, faz só com o configurador. Só que aí vocês não estudaram, não fizeram o planejamento necessário para tirar aquela regra específica ou identificar o porquê que tem uma regra específica para mim poder levar para o configurador. Por isso que entra o planejamento. Então, não importa o especialista do sistema que está ali na frente, né, apoiando vocês, sem planejamento. Isso é uma coisa que eu vou falar sempre, quem conversa comigo, eu sempre digo isso. Né? A mágica vai até certo ponto. Né? A mágica é fazer acontecer o que o especialista do planejamento tributário nos desenhou conforme o segmento. E cada segmento tem o seu planejamento, não é um Ctrl-C, Ctrl-V, como muitos deles pensam. Né? O Ctrl-C, Ctrl-V não existe nesse caso. Outro ponto que muda bastante, né, são quais áreas que vão ser afetadas pensando em sistema. Hoje, muitas vezes, a pessoa de suprimento que está comprando, ela faz uma análise, será que a qualificação de fornecedor, o que é hoje? É entrega, é preço final, sabe? O Estado, mas o Estado tem esse peso, não, é coisa bem simples. Agora, se tu for pensar que o município onde ele está, né, onde eu estou comprando, onde eu vou vender depois, vai mudar o meu jeito de jogar o meu item para dentro do estoque, falando em parte da DataSul. Né? Hoje, o item, para quem compra, muitas vezes que eu estou fazendo o preço médio, ele é líquido. Entendeu? Os impostos já saem, contabiliza ele separado, no estoque vai estar sempre líquido. Agora, no momento, dependendo do fornecedor que eu comprar, eu não vou conseguir tomar o crédito, então o meu item vai se tornar mais caro. O que o DataSul vai fazer? Para quem faz esse mundo de fechamento, né, ele vai gerar a famosa CT. Né? E aí, como é que tu corrige a CT nesse caso? Dependendo do insumo que tu está comprando, ele pode aumentar grosseiramente. Pode ser que aquele fornecedor que tu comprou a vida toda de Simples Nacional, ele não possa mais ser. Não é mais o fornecedor certo. Ah, mas eu tenho um contrato com o cara de 5 anos. Vai ter que rever esse contrato. Né? Isso pensando em suprimentos, dando aqui algumas pinceladas, né? Pensando em informação de preço de venda também. Né? Hoje, quem trabalha com preço de venda sabe muito bem que eu tenho que fazer tabelas e colocar o ICMS do Estado, fazer todo o emaranhado lá no CD 1508, né? Temos a tabela de preço. Cada item, cada estado tem o seu imposto. Eu vou ter que formar o meu preço de venda diferente. Porque como o imposto vai estar lá no final, eu vou ter que gerar a nota, né, separada, produto, CBS e IBS do lado, né? Eu vou ter que ter um preço de venda diferente. E se eu tenho e-commerce, né? Muitos dos nossos clientes aqui, pode ser que estão aqui no nosso webinar, né? Tem e-commerce, sabendo que o split payment é obrigatório para quem vende pessoa física. E-commerce. É raro tu pegar uma empresa de pessoa jurídica, até tem, mas é muito raro ter uma empresa de pessoa jurídica que compra e-commerce, vai ser pessoa física. Então, eu vou ter que fazer isso. Né? Pensando nesse passo, né? Pensar num sistema que tem as integrações de banco, né? Tem que mandar o EDI de banco. Como é que o banco está se preparando para recepcionar? Tem empresas que têm lá 50, 70, 80 bancos financeiros cadastrados que eu vou ter que fazer o EDI. Como é que eu vou trabalhar isso da noite para o dia? Essas liberações, eu estou indo rápido, porque é bastante assunto, temos pouco tempo, né? Mas o que a gente precisa fazer aqui, né, em geral? Ter atualizações do sistema. Quem trabalha com o mundo DataSul sabe que normalmente fica uma, duas, 3 versões, né, que é o que a TOTS nos indica, permite, na verdade, a ter. Não vai mais existir isso. Vocês vão ter que estar acompanhando a atualização da TOTS nos próximos 8 anos. Né? Então, como eu disse, eu trabalho 24 anos com isso. Qualquer cliente que eu conversar aqui, ele espera 2, 3 versões, porque vem erros, vem situações que eu preciso adequar dentro do meu RP, né? Então, eu preciso fazer o teste depois que outros clientes fizeram o teste para mim não sofrer tanto. Então, pense em clientes que têm muitas customizações. Tu vai ter que atualizar a cada 2 meses o sistema. E não é uma prática. Tem cliente que leva 1 ano para atualizar. Um porte maior, um volume grande de específicos. Né? Então, não é simplesmente deixar para depois, tu vai ter que atualizar, porque vai ter situações layouts de integração, EDI de plano. A TOTS ainda vai liberar.
Entendeu? Pois, o que a TOTVS liberou até agora? Nota fiscal, para fazer o teste na versão que o Cefaz liberou, que a Receita liberou agora, terça-feira passada, né? A parte de cálculos dentro do configurador, o configurador está todo HTML, né? Para quem conhece o configurador, tem gente que gosta da telinha convencional, da telinha formato Windows, tem gente que gosta mais do HTML, então esqueçam o configurador formato Windows, todas as atualizações vão ser feitas no web, né? No configurador HTML, né? A TOTVS não vai disponibilizar importadores. A TOTVS, ela simplesmente vai largar a ferramenta ali para que seja parametrizada. Então, pegando o exemplo que a Maria deu aqui de municípios, onde vocês vão colocar as alíquotas diferenciadas por município? No configurador. Lá tem a origem, destino, município, vai ter o campinho, CBS, IBS. Vai estar lá, para me fazer todo o meu cálculo, a minha fórmula. Não vai ter uma fórmula que eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, né? Pensando no GFE, no Proteus, para quem tem o GFE, na ferramenta de transportes, onde que é feita a contabilização, a apuração? É feito no DataSul. Então, tem que ser atualizado o GFE também, para que ele receba os novos campos. Toda a parte de contabilização vai ser feita lá, só que a apuração é feita no DataSul. Você sabe bem hoje que o GFE confere, gera as grades, gera os valores e entrega para o DataSul. Se um lado está atualizado, o outro não está, não vai comunicar. Tem que atualizar os dois. Tem que ter análise nas duas ferramentas. Tabelas de frete, pegando também o gancho, tabelas de frete hoje, muitas vezes o imposto está por dentro, vai estar por fora. Ah, mas é só 1%, mas é 1%. Entendeu? Vocês vão ter que, muitas vezes, ter que mudar o preço unitário do frete por quilo, frete por peso, frete por percentual valor, brisa de valor, esses tudo isso muda, para quem fala desse mundo de transporte. Então, as tabelas de frete têm que ser mexidas, tem que chamar os fornecedores e tratar com eles como é que vai fazer isso. Né? O transporte vai custar mais caro, né? Porque o serviço vai ser mais tributado. É verdade, o serviço vai ser mais tributado. Então, tem fornecedores que do transporte grande volume é simples nacional, talvez eles tenham que mudar, e não é assim da noite para o dia para mudar, porque eles vão ter que contratar uma empresa, trocar um sistema. Muitas vezes eles não têm sistema, eles entram no site da Receita e emitem o CPF por lá. Então, são todas essas alterações que tem que ser pensado. Quem contrata a parte, os fornecedores de serviços? Suprimentos tem que fazer toda essa análise. Então, a qualificação não é só em prazo de entrega ou preço. Agora é tudo isso que eu estou comentando. Muda o preço de venda? Tem que fazer. A pessoa que está formando o preço de venda, ela tem que ser uma parte fiscal. Ela tem que saber, mas eu já monto uma tabela, mas não é bem assim. Você tem que fazer o cálculo, para ver o destinatário, subir o município. Então, vocês imaginem isso para quem vivencia. Né? Fechamentos. O teu item do nada, ele pode ter um valor maior do que ele vinha sendo recebido de custo médio. O sistema vai dar diversos alertas para os ACTs, vocês vão ter que saber corrigir. Os SPEDs, vai ter uma apuração assistida, né? Vocês já ouviram falar apuração assistida, que é uma coisa que o governo inventou, e lá em 2033 talvez dê certo, entendeu? Imagina quem faz fechamento de SPED, né? Que é bem comum tu entrar no validador e editar informações ali, praticamente tudo, né? Tu edita ali. Só que agora tu vai ter que editar de uma forma que a apuração assistida bate. Então, se a apuração assistida disse que é 1000, tu tem que fazer da 1000. Não é simplesmente, vou entrar no campo e digitar 1000. Você sabe, quem faz as espécies é o que eu estou falando. Tu tem que digitar passo a passo, cada tag, cada pontinho dele tem que fazer. Bloco K, tudo mexe no SPED. Então, tu é obrigado a fazer certo. A pessoa que recebe notas também, ela tem que ser um pouco fiscal, mais fiscal que ela já é hoje. Porque se ela receber a nota e não fazer toda a análise, se o teu fornecedor está emitindo a nota certa, não adianta tu arrumar no livro, como acontece hoje. Arruma no livro, tá bom, arruma no SPED. Não adianta, porque se o teu fornecedor fez a apuração incorreta, tu vai arrumar aqui, os dois vão rejeitar. Entendeu? Vai rejeitar o fornecedor, vai rejeitar aqui. Muito parecido com o imposto de renda. Né? Quem fez o imposto de renda esse ano, isso que eu estou falando, teu médico lá botou lá da tua visita, né, o valor apareceu na hora ali para ti, não precisa mais lançar. Então, se o teu médico emite errado ou não emite lá, tu não consegue tomar o crédito aqui. E aí eu estou calculando o fechamento. Estou lá no meu 5º dia útil, gerando as minhas guias, e aí eu peguei um fornecedor que fez errado. Para quem é do DataSul, descalcula o período, reabre o período, descalcula, descontabiliza, descalcula o médio, desfaz a nota. Mas a nota faz 30 dias. Pois é, e agora? E aí tu faz uma devolução para o teu fornecedor, e o teu fornecedor não está preparado para isso. Então aqui, gente, eu estou falando bem rápido, situações para abrir a mente, e não é só configurador. Né? Esqueçam que o configurador é onde a TOTVS está focando por esforço para ter um local onde o cliente possa, a partir do estudo do planejamento tributário,
jogar os dados para lá. Esse é o primeiro passo, né? Tendo isso aí dentro, né, o planejamento, junto com o sistema atualizado, que vai ser uma briga, junto com a análise de customizações, que é outro ponto. Muitas vezes os clientes nem sabem que tem algum específico por baixo fazendo um cálculo, tanto para recebimento quanto para faturamento. Pode ter, né? Eu tenho que colocar um especialista para ver isso. Não é só o consultor vai olhar ou o desenvolvedor. Isso é um conjunto. Planejamento, consultor ou desenvolvedor. Todos eles, e mais o cliente, passando sua experiência de coisas que estão ali há séculos, né? Há décadas ali dentro. Né, gente? Então, o trabalho é bem grande. O que eu posso dizer por experiência própria? Né? Essa é a maior atualização desde... A última foi o E-Social. Quem participou do E-Social sabe que foi o caos. Né? Eu atendia clientes fora do horário de noite, domingo, feriado. Não tinha abraço para ninguém. E não vai ter abraço para isso também. Né? O que estão sendo disponibilizados são abertura de chamados. Né? Se forem lerem o que é o Prime, que está sendo comercializado, é abrir um chamado e aguardar 7 dias. Leiam as letras miúdas lá, gente, quando puderem, que abre chamado e gosta, né? Então, hoje, a gente tem que começar, né? Pensar já em fazer as atualizações necessárias, contratar um planejamento tributário, contratar a equipe de especialistas no sistema para poder fazer essa roda girar. Senão, não vai dar certo. Vamos virar o ano com notas sendo rejeitadas, tendo o perigo de pagar, recolher, né, o imposto de teste, porque eu não pensei antecipadamente. Não, tem que fazer várias etapas, tem que envolver várias pessoas, tem que envolver a área fiscal, que já está, envolver suprimentos, envolver a área comercial, envolver fechamentos, envolver contabilidade, envolver pessoas do transporte, né, também afeta bastante, por pensar o transporte, em média, de 5% a 10% é o teu volume, e do nada tu vai receber 28% a mais. Imagine que a conta é grande. Se não fizermos isso, não vai dar certo. Não vai ter mágica. Quem me conhece sabe que muitas vezes me chamam para resolver cálculos tributários, que eu faço bastante isso e consigo muitas vezes, só que vai ter essas situações, não tem como. Quando envolve um outra CNPJ sem ser o do próprio cliente que está sendo contratado. Como é que eu vou resolver uma nota que o fornecedor emitiu errado? Né? Tu vai ter que praticamente analisar cada nota que tu compra, que tu dá entrada no teu sistema. Né? E o fornecedor, e garantir que o teu fornecedor fez certo. Então, tu vai ser fiscal da tua empresa e fiscal do teu fornecedor. Exatamente. Essa é uma das grandes críticas que a gente tem, que a Receita Federal e a Cefaz, enfim, eles delegaram para a gente, né? A gente vai ter que cuidar do nosso fornecedor, se ele está tributando certo, porque vai ser meu interesse dos operadores. Exatamente. Muitas perguntas que não têm resposta, né? Muitos clientes falam, nem a própria Receita Federal tem respostas. Cancelamentos, o que eu vou fazer? Qual é o tempo que a Receita vai fazer para me devolver o dinheiro de uma nota que foi um pagamento via Pix, por exemplo, e eu cancelei a nota? Por onde vou buscar isso? Não tem resposta. Tem só uma interpretação ali e tal. Pode ser que leve 72 horas, pode ser que leve 60 dias, né? Dependendo do que eu estou fazendo. Devoluções, como é que eu trato isso? Né? Como é que eu faço antecipação de recebíveis? Né? Parcelamentos, né? O parcelamento é vocês saberem, se eu parcelar em 10 vezes, eu tenho que pagar na primeira. E não existe eu parcelar o imposto. Eu pago na primeira. Né? Então, se eu parcelar em 10 vezes, tem que fazer a retenção ali do imposto na hora da primeira. Ah, mas o meu e-commerce é bem comum, eu comprar lá um produto e parcelar em 4, 5 vezes. O meu imposto vai estar ali na primeira. Então, pode ser que encareça, pode ser que o teu cliente não saiba entender, a pessoa física, né, acha que não vai ser afetado, mas o pagador é eles, muitas vezes. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser divulgado para os seus clientes, tem que ser, além do trabalho, né, desse sistema que a gente tem que ter toda uma cadeia de pessoas unidas para fazer uma sala de guerra e começar a fazer logo. Porque quando faltar braço, e eu tenho certeza que vai acontecer, porque já passei por isso, já passei isso quando o XML foi lançado, no caos, no sistema caía, quem lembra, quem é mais antigo aí de cabeça branca aí, sabe o que eu estou falando, né? O sistema caía, o E-Social, o sistema caía, não era compatível com o volume de informações. Aqui é o maior, porque a gente está falando de notas, a gente está falando de notas, a gente está falando de tudo, né? Entrando num canal onde a receita, a parte apesar de ser uma estrutura bem robusta, não estão preparados. Todos os testes que foram feitos, vocês acompanharem vídeos, analisarem como foi, a lentidão é assustadora. Abrir o sistema em 5 minutos. Sabe? Aí vocês imaginam todo mundo acessando no dia 1º para frente. E não é só o dia 1º, né? É todos os dias as pessoas vão ter que acessar. É todos os minutos, eu diria. São coisas fiscal. Exatamente. Um outro ponto importante para finalizar aqui nosso tempo
é que o quanto antes tu fizer, né, tu vai ter a opção de abrir chamados para a própria Receita e indagar situações que ainda eles não viram. Os exemplos dos benefícios, dos regimes especiais que tem. Tem muita coisa que não está ainda bem clara, é uma interpretação. Tem clientes nossos, Nordeste, Norte, né? Tem essas situações até no próprio no interior do estado, tem alguns benefícios. Como que eu vou tratar isso, né? Inicialmente, para pensar o ICMS na base de PIS e COFINS. Hoje todo mundo sabe fazer de olho fechado isso. Pensando no DataSul, você já pensaram em como é que tirar o 09 e o 01 aqui dentro? Não é simplesmente ir lá e trocar na fórmula, né? Ele muda tudo. Poderia falar o dia inteiro aqui, né, de situações aqui, eu estou tentando ser o mais breve possível. Minha ideia é mostrar para vocês que não é tão simples como parece, né? Tem que ser estudado, tem que ter um acompanhamento de especialista tributário para fazer o planejamento. Nenhum sistema do mundo vai dar mastigado, o importador aperta o botão e está feito. Não vai ser, né? E começar o quanto antes, porque quando precisar, não vai ter braço suficiente e vocês vão ter que depender de chamados. E é isso que eu queria passar na minha visão do que o que vai vir, né? Parece ser fácil, mas não é. É até assustador, né? Para quem já viveu isso aí, sabe que não é bem assim. E ainda mais falar em nota fiscal. Falamos em nota fiscal desde sair, não pensar assim, qual que é o primeiro? É a nota que tu fatura, né? Eu estou faturando, quero, né, atingir minhas metas, quero, né, contabilizar, não tem, começa a rejeitar todas as notas, e aí vai chorar para quem. Aí tu vai ver, tem N passos antes que eu deveria ter feito, que não terminei não fazendo. É isso. Tem uma pergunta aqui, Jefferson. Visto que existe uma tratativa diferenciada para 2026 com possibilidade de não pagar, como fica a questão do lançamento pelo adquirente? Escritura com IBS, CBS? Escritura. Tu tem que escriturar, ou como a Maria explicou aqui, o que acontece? Se desde o primeiro dia do mês, né, eu fizer a parte do cálculo com IBS, CBS, eu só não vou precisar fazer o recolhimento na hora, porque eu estou entregando, mas eu vou ter que pagar muito bem. Vai dar meio que um fluxo de caixa de 1%, vamos ter. Então, mesmo que não seja obrigado, na lei, é que eles dizem bem claro, que tudo tem que fazer o teste. Não deixa, vou fazer o teste para que no final do mês, vou pegar uma, não, é todas as suas notas. Tem que estar. Porque nota que sair sem o IBS, CBS, vamos supor, fez todo o sistema certinho, parametrizou tudo, tá ali o campo de IBS, CBS, mas saiu zero. Vai ser rejeitado. Vai ser rejeitado. Tem código de rejeição. Outro ponto importante, pegando o gancho dessa pergunta aí, fornecedor. Mas eu tenho um fornecedor que não quis fazer, vai ter que exigir que ele faça. Se ele não fizer, tu automaticamente não vai fazer. Tu vai dizer para ele, eu não posso comprar de ti. Essa é a tua saída. Então, independente do fornecedor, ele pode ser muito maior que tu, né? Eu acredito que os grandes fornecedores, grandes, né, faturamentos, não vão entrar pela lista que eu vi de clientes e empresas aí muito grandes, Gerdau, da vida, a Ambev, citando algumas bem grandes, todas elas já estão, inclusive, inscritas para fazer o teste dentro da Receita. Então, eles vão colocar a TOTUS, é um exemplo. A TOTUS está dentro da Receita Federal, recebendo todas as atenções necessárias, porque a TOTUS é líder nisso, na América Latina, de sistemas. Né? A SAP também, a MXM, outras empresas do ramo estão lá dentro. Então, os grandes não é o problema, acredito. Tomara, né? O problema vai ser aquelas empresas que têm dificuldade em entender que o mundo fiscal não é só para o contador no final do mês. É todo dia agora. O mundo fiscal vai te acompanhar o dia para pessoas de suprimentos, para pessoas de comerciais, para pessoas de recebimento. Eu acho que a grande lição que a gente tem para deixar aqui desse nosso encontro, gente, é que a partir dessa reforma tributária, o fiscal não é mais só aquela área que fica fechada dentro de uma salinha. Todo mundo vai precisar. Vocês viram que a gente está falando aqui que essa reforma tributária envolve fiscal, contábil, gerencial, financeiro, TI, compras, vendas, tudo. Tudo todo mundo vai precisar saber. É muito amplo. O fiscal, na verdade, ele sempre esteve amplo, só que agora o amplo é uma obrigação, né? Então, se tu fizer errado, tu vai estourar toda a tua cadeia. E não tem mágica. Tem que baixar a cabeça e fazer o certo. E antecipar. Essa é a palavra. Antecipe. Não deixem para a última hora. Experiência própria de duas atualizações anteriores. Foi um caos. Aqui a tendência é que seja 10 vezes pior. Nas remessas de mercadorias, como, por exemplo, demonstração, substituição e garantia, vai ter IBS? Depende do produto. É um enquadramento de ICMs que a gente tem que fazer aqui. Aí a Maria pode responder melhor que eu. Porque, como eu disse antes, eu recebo o planejamento
pronto. E aí, com esse planejamento pronto, a gente faz. Né? Tem itens que não vai ter, outros não. A escrituração do novo sistema, ela vai aqui para serviço, é bom que a pergunta envolve serviço. Serviço, a gente vai ter que ter uma reparametrização até para o nosso planejamento, porque hoje a gente vincula com o item da LC 116. Para a reforma tributária, a gente vai ter que vincular com o NBS de serviço. Então, aqui a gente já tem uma grande mudança. Para produto, vai continuar sendo com o NCM a parametrização. E aí, complementando, onde que eu configuro isso no configurador? Hoje não é. Hoje eu não preciso fazer isso no configurador, a natureza de operação me resolve. Agora, o configurador ele é obrigatório. Sempre que pensar em IBS, CBS e o imposto seletivo, não é agora, mas quando tiver, é configurador. Todo mundo tributário vai ficar lá dentro. Tem mais uma última pergunta aqui. Então, no caso, em 2026, a primeira parte, a emissão estar com a informação no layout, notas fiscais de entrada não será validada? Vai, os dois, tanto a tua saída quanto a tua entrada. Né? Se vocês acompanharem e lerem as atualizações que a TOTS liberou agora, dia 36, voltando ao mundo da DataSul, né? FT 4001, FT 4002 e 3, já estão todos os campos preparados. Recebimento tem abas exclusivas de CBS e IBS, com seus cálculos todos abertos e com as fórmulas do configurador. Então, com a atualização, que foi liberada dia 30 de junho, agora, o RB1 e toda a parte de faturamento, né, recebimento e faturamento, vai estar com a obrigação, e na sequência, em setembro, agora em agosto, 11 de agosto, vai ser liberado a parte de apurações. Tá? É bem importante salientar que as apurações não vão ser facilitadas. Né? Vão ser, imagina misturar o mundo que temos hoje com um mundo novo de configuração de CBS e IBS lá na apuração. Então, vai ter, como eu comentei antes, se o teu fornecedor emitir errado, tu também vai ter errado junto. Vai ter que saber, antes de botar a nota para dentro do sistema, que aquilo está errado. Então, tu vai ter que ter um procedimento, vai vir, tem atualizações, dentro da atualização que liberou dia 30, simuladores. Esse simulador vai ser um local bem legal, onde a cada nota tu vai ter que simular a situação. Não todas essas notas que daí, no momento que tu homologou com aquele fornecedor, não vai precisar olhar todos, né? Mas eu digo que cada nova operação, antes de dar entrada dentro do sistema, tu vai ter que simular. E para simular ali também não é fácil. Tem que jogar variáveis, dependendo do volume de notas que tu recebe, é um caso por vez, um item por vez. E quando combina, e quando a nota tem mais de uma NCM, são tudo coisas que tu vai ter que separar e fazer isso. Fechamos. Então, pessoal, só para finalizar aqui, quais são os modelos de atendimento que a gente tem para apoiar vocês nessa reforma tributária? Dentro da Census, a gente tem um projeto que está parametrizado em duas fases. A fase 1 de diagnóstico e levantamento dos cenários, onde a gente vai entregar, né, para quem estiver junto com a gente, a documentação de mapeamento dos cenários fiscais e o relatório de CFLPs impactados e recomendações iniciais, e depois a parametrização e simulação no TOTS DataSul, onde a gente vai apoiar aí no ambiente de simulação, na configuração do ambiente de simulação do TOTS DataSul, o relatório com os testes e simulações realizadas por cenário e o manual de parametrizações aplicadas. E aqui dentro do Grupo Estúdio, a gente tem 3 formas de atuação. Análise pontual, onde é feito um diagnóstico rápido em até 45 dias. O monitoramento mensal, onde vocês receberão atualizações e ajustes constantes. E o planejamento estratégico, como a Maria comentou, né, onde é feito todo o acompanhamento e apoio na transformação tributária completa da empresa. Caso vocês precisem de mais informações, queiram mais informações sobre como a gente está atuando, fiquem à vontade em nos chamar nesse QR Code, vai cair direto no WhatsApp da Census Tecnologia. E também fiquem de olho no nosso LinkedIn, onde a gente vai estar postando as informações, tanto aqui do webinar, quanto outras informações que a gente vai estar recebendo aí no decorrer dos períodos sobre reforma tributária. Muito obrigada pela participação de todos. Agradeço, gente. Vamos conversar em breve, se possível. Muito obrigada, gente. Bom dia depois de todas as informações. Então,
Fechou?